Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre economia do conhecimento e tecnologia. E para abordar esse assunto, nós vamos começar falando sobre a diferença entre as revoluções industriais, porque elas se diferenciam entre si. O primeiro que eu quero abordar para vocês é a Revolução Industrial. Observe a imagem a seguir e vocês vão ver nas imagens que mostra claramente a diferença entre as duas grandes revoluções industriais, que foram a primeira e a segunda, e a Revolução Informacional. Na Revolução Industrial, o homem ele exercia a força de trabalho sobre a máquina. Aquele exercia a atividade repetitiva, exercia força sobre a máquina. Vocês podem observar na imagem o homem exercendo força sobre a máquina, apertando os parafusos, e na imagem de baixo, uma linha de produção de uma indústria em que o homem ali exerce a força sobre a máquina através do trabalho repetitivo numa linha industrial. Na Revolução Informacional, a diferença está que nessa revolução o homem exerce a atividade intelectual, do conhecimento intelectual sobre a máquina. Ele controla a máquina e a máquina faz o esforço repetitivo e a máquina exerce o esforço físico numa linha de montagem. Vocês podem ver que aqui vocês não vê os homens trabalhando. Existem as máquinas, os homens estão por trás dessas máquinas, controlando-as por meio da informática e da robótica. Uma máquina dessa, ela acaba exercendo o serviço de muitos homens, seja no ramo industrial e no ramo agropecuário. Essa é a diferença entre as duas revoluções. Observem agora no próximo slide, eu vou falar um pouquinho mais sobre as características da Revolução Informacional. A primeira característica que marcou a Revolução Informacional foi o avanço na informática e nas telecomunicações. Até a década de 1980, não existiam os telefones móveis, os aparelhos celulares. Existiam telefones fixos em residências. No entanto, isso era uma questão de luxo, não era acessível a toda a população. Apenas as pessoas que possuíam uma classe média mais elevada tinham acesso a uma linha telefônica e a manter uma linha telefônica. A partir das décadas de 1990, com o surgimento da informática e o surgimento dos aparelhos móveis, dos celulares, houve um avanço muito grande. Hoje em dia, o Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes e todas as pessoas, ou grande parte da população, tem um celular. E isso aí vocês podem perceber o grande avanço que teve, e isso se deve à Revolução Informacional. Uma outra característica é o avanço na geração e disseminação das informações. Um exemplo disso, quando eu era aluna da 7ª série do ensino fundamental, se eu quisesse aperfeiçoar os meus conhecimentos em pesquisa, ou até mesmo fazer um trabalho escolar, eu tinha que me dirigir até uma biblioteca. Não que a biblioteca tenha perdido a sua função, mas hoje em dia, se eu quiser me aprofundar em conhecimento, em pesquisa, eu não preciso ir até uma biblioteca, eu posso fazer isso dentro da minha casa, através do meu computador, através do meu celular, pelos meios de comunicação, pela internet. E isso foi também a segunda característica que marcou a Revolução Informacional. A terceira característica desse processo foi o avanço na globalização, no processo de globalização. Houve uma disseminação muito grande de informação. Hoje em dia, nós temos acesso a informações dos 4 cantos do mundo, tipos de povos, tipos de cultura, estilo de vida, fluxo de notícias, então nem se fala, a velocidade e a quantidade, o volume que isso chega até nós, numa velocidade muito rápida, através dos jornais, através da internet, dos meios de comunicação, de informação. Então, isso daí acelerou o processo de globalização. Um exemplo disso
é que hoje, se eu quiser comprar um produto de origem chinesa ou de origem norte-americana, eu posso fazer isso também da minha casa, através do meu computador, através do meu celular. Eu compro esse produto e em poucos dias esse produto chega na minha casa. Então, essas três características diferenciam grandemente a revolução informacional e as duas revoluções industriais, que foram a primeira e a segunda. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre o setor produtivo em evidência de cada período. Vocês podem observar nas imagens que o primeiro período, que foi o período anterior às duas revoluções industriais, o setor que mais gerava emprego e gerava renda e desenvolvia a economia era as atividades agropecuárias, o cultivo de sementes na agricultura e a criação de animais. Com a Revolução Industrial, a primeira e a segunda Revolução Industrial, o setor que passou a agregar mais valor econômico, gerando renda e emprego às populações, foi a indústria. A agricultura, então, as atividades agropecuárias passaram a ter uma perda em relação às atividades industriais, que passou a agregar um maior valor econômico através de geração de renda e de empregos. Com a revolução informacional, as atividades industriais elas começam a perder espaço, a perder campo, porque hoje em dia a mão de obra na indústria passa a ser qualificada, uma máquina exerce a atividade de muitos homens e o setor que está em evidência e em crescimento passou a ser o setor de comércios. O setor de comércios é um setor muito dinâmico, envolve as lojas, envolve o funcionalismo público na área da educação, na área da saúde, envolve as atividades de transporte, as atividades de turismo e com a revolução informacional, este setor é o que passa a agregar mais valor econômico, gerando emprego e renda na sociedade. O próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre a economia do conhecimento. Para vocês entenderem o que é a economia do conhecimento, observem os países desenvolvidos. Esses países, eles têm domínio no desenvolvimento e no conhecimento de novas tecnologias e no conhecimento e no desenvolvimento científico. Isso daí tem um grande valor no mercado. O saber fazer, o saber criar, o saber desenvolver as tecnologias é comercializado no mundo inteiro. Vocês podem perceber que nesses países, que são os países mais ricos, que têm o domínio da técnica e da ciência, a qualidade de vida é melhor, a infraestrutura é melhor. Esses países acabam atraindo populações do mundo inteiro devido à qualidade de vida e ao desenvolvimento socioeconômico dessas regiões. O conhecimento, ele se difere da informação. Como assim? A informação, ela está no exterior. A informação eu encontro nos livros, nas revistas, nos jornais, nos meios de comunicação em geral, na internet, no Google. Mas o conhecimento está dentro do ser humano. A capacidade de criar, a capacidade de fazer, a capacidade de se reinventar, de descobrir, de desenvolver a técnica e a ciência, isso está no interior do ser humano. Então, a informação ela está sempre no exterior. E o conhecimento ela está dentro de nós, ela está no nosso interior do ser humano. No próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre os parques tecnológicos e as empresas de tecnologia. Um exemplo bem legal disso, da influência que essas empresas e parques tecnológicos exercem na função, na região onde elas se instalam, é muito grande. Um exemplo disso é o Vale do Silício, na região de Califórnia, região metropolitana de Los Angeles, nos Estados Unidos. Algumas instituições universitárias se instalaram naquela região e atraíram empresas e parques tecnológicos. Isso cresceu de uma forma muito grande naquela região e trouxe um desenvolvimento econômico e social naquela região muito grande. Essa região, ela passou a ser a segunda região metropolitana maior atrás de Nova York, nos Estados Unidos. No Brasil, nós podemos fazer essa comparação com a região sudeste, a região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro,
Observe que após a instalação da indústria nessa região, após a cafeicultura, houve a disseminação de várias instituições de ensino, centros universitários, laboratórios de pesquisa, que são os parques tecnológicos. Várias empresas de tecnologia se instalaram ali, lógico que inferior se comparado ao Vale do Silício, que é um país altamente desenvolvido, que domina a técnica e a ciência. Mas essa região também, por conta disso, a região metropolitana de São Paulo, ela se desenvolveu muito e ela se tornou um atrativo populacional para todas as outras regiões do território brasileiro, na geração de emprego, na qualidade de vida, na infraestrutura das cidades e no desenvolvimento econômico e social dessa região. É importante saber porque toda essa dinâmica do conhecimento, da economia do conhecimento, dos parques tecnológicos das empresas, em que a nossa sociedade agrega um grande valor econômico, mas não só econômico, e sim social também. O conhecimento, ele exerce desenvolvimento econômico e desenvolvimento social entre os povos e as nações, tanto no conhecimento quanto na qualidade de vida dessas pessoas. Observem agora o próximo slide. Por essa aula é só, foi muito bom estar com vocês. Na próxima aula, nós vamos abordar um pouquinho mais sobre produção e circulação de pessoas, fluxo e circulação de mercadorias e pessoas, e também vamos aprender um pouco mais sobre o que é a sociedade do consumo. Até a próxima aula, fiquem atentos, espero muito ter ajudado vocês. Tchau!